processo de normalização de um banco de dados, ele é constituído por 5 passos. Então, são as chamadas 5 formas normais. Na prática, executar os 3 primeiros passos já garante resultados satisfatórios, mas vocês vão ver que é muito simples a execução das 5 formas normais. Como eu disse anteriormente, vocês vão ver que à medida que vocês adquirem mais prática em projetar banco de dados, esse processo é feito até de maneira automática. Então, vamos exemplificar esse processo através de um exemplo, que seria essa tabela de locações. É uma tabela grande, uma tabela que tem aqui nesse momento 6 campos, uma tabela única, no caso, que representa as locações de uma locadora X, que aluga filmes. E o primeiro passo, a primeira forma normal, ela tem como objetivo evitar a existência de dados repetidos na minha tabela. Então vamos focar primeiro só aqui na minha primeira tabela, minha tabela de locações. Depois da primeira forma normal, eu devo ter uma estrutura na qual cada linha da minha tabela representa apenas um registro armazenado e cada célula da minha tabela também contém um único valor. Isso não acontece no presente momento. No nosso exemplo, eu tenho aqui a tabela locações, eu tenho aqui o meu campo locação, aqui o meu quarto campo, em que eu tenho mais de um registro armazenado em cada linha. Então eu tenho aqui cada linha, meu código L01, que representa um registro, ele representa a locação, na verdade, de mais de um filme. Então eu tenho aqui a minha locação L01, que é referente àquele que representa 2 locações de filme. Tenho 2 filmes locados em apenas um registro. Outro problema que eu tenho aqui na minha tabela de locações, que também é interessante destacar também aqui no meu campo locação, é que eu tenho 2 informações diferentes armazenadas no mesmo campo. Então eu tenho aqui o meu campo locação, que ele tem armazenado o nome do filme e tem à frente o gênero do filme. Então eu tenho 2 informações diferentes em cada registro. Então eu tenho aqui o registro L1, que corresponde ao aluguel de 2 filmes. E mais que isso, tem um segundo problema, que é o meu campo locação. Ele tem aqui 2 informações diferentes nesse mesmo campo. Então, para melhorar, para passar essa minha tabela locações para a minha primeira forma normal, para regularizar essa situação segundo a primeira forma normal, eu vou executar 2 alterações na minha tabela de locações. A primeira delas, eu vou criar uma coluna chamada gênero, na qual eu vou separar o que eu tinha aqui na minha coluna locação. Eu vou separar o nome dos filmes do gênero dos filmes. Então, eu separei a coluna locação em 2 campos, em 2 colunas diferentes. Outra alteração que foi feita é que as minhas linhas também foram separadas. Então eu tinha aqui, na minha primeira tabela, linhas que representavam mais de uma locação. Agora eu não tenho mais essa situação. Eu separei de maneira que eu não tenha a existência de dados repetidos. De maneira que cada linha cada registro represente um único valor e cada coluna também represente uma única informação. Essa tabela locações abaixo está na primeira forma normal. Para realizarmos a segunda forma normal, primeiramente é necessário que as minhas tabelas já estejam na primeira forma normal.
Não posso fazer a segunda forma normal sem que as tabelas estejam na primeira. Com as minhas tabelas na primeira forma normal, a segunda forma normal consiste em os meus atributos, em deixar que meus atributos não chave da minha tabela dependam de alguma das chaves da minha tabela. Então é necessário que os atributos não chave da minha tabela dependam de alguma das chaves da tabela. Para ficar mais fácil explicar, vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Então vamos focar aqui inicialmente na minha primeira tabela, que é a tabela que foi originada da primeira forma normal. Então eu tenho aqui a minha tabela de locações. A chave primária dessa tabela é o código. Então eu tenho aqui meu código de locação L01, L02, L03, que é o meu campo-chave da minha tabela. E vamos notar aqui que eu tenho informações, na verdade aqui, eu tenho informações que não precisavam ser armazenadas várias vezes. Eu tenho informações que estão armazenadas de maneira repetida na minha tabela, sem necessidade. Por exemplo, a minha locação 01, ela foi feita pelo meu cliente José Antônio. Isso está repetido em 2 registros da minha tabela. O telefone desse cliente José Antônio foi repetido 2 vezes. Então também é uma informação que está sendo repetida na minha tabela. Assim como minha forma de pagamento e o meu saldo. O mesmo raciocínio vale para a minha locação 02, da minha cliente Letícia. Eu tenho informações repetidas, eu tenho informações que estão sendo armazenadas mais de uma vez na minha tabela de maneira desnecessária. Vocês vão concordar comigo que a operação de locação ela ocorre apenas uma vez. O processo locação ele ocorre apenas uma vez. Entretanto, aqui na minha tabela locações, o processo de locação está sendo representado, está sendo armazenado mais de uma vez. Então, eu tenho informações repetidas que não precisam ser, que estão sendo desnecessariamente armazenadas mais de uma vez na minha tabela. Para solucionar esse problema, para que eu não tenha essas informações repetidas armazenadas, eu vou dividir a minha tabela de locações em 2 tabelas. Então, olhando aqui agora para a parte de baixo do nosso slide, a minha tabela locações foi dividida em 2 tabelas. Então, eu tenho aqui uma tabela de locações que vai armazenar informações referentes à locação propriamente dita. Então, vai eliminar as repetições que eu tinha aqui na minha tabela inicial. Se eu tenho apenas 3 operações de locações efetuadas, a minha tabela de locações vai ter apenas 3 registros. Na minha primeira tabela, essa tabela de locações, ela vai conter aqui apenas informações sobre a minha locação propriamente dita. Nesse caso aqui, eu tenho todos os campos da minha tabela locação dependem da chave da minha tabela, que é o meu código da locação. Em contrapartida, para que eu armazene quais filmes foram locados em cada uma dessas locações, foi criada uma tabela de detalhes. A tabela de detalhes ela vai armazenar quais filmes foram locados em cada uma das operações de locação. Passando para a segunda forma normal, vocês podem ver que eu eliminei esses dados que estavam repetidos aqui na minha primeira tabela locações. Então, a minha segunda forma normal, ela faz isso. Ela faz com que todos os meus atributos da minha tabela, eles dependam do meu campo-chave da tabela. Então, eu eliminei as minhas repetições. Estou agora na minha segunda forma normal.
para passar as minhas tabelas para a terceira forma normal, é obrigatório que as minhas tabelas já estejam na segunda forma normal. O objetivo da terceira forma normal é fazer com que os atributos não chave da minha tabela dependam única e exclusivamente da chave primária da minha tabela. Então, todos os meus atributos não chave da tabela devem depender da chave primária da tabela. Para ficar mais fácil, vamos ver aqui, vamos continuar aqui com as tabelas que estávamos manipulando nos slides anteriores. Então, eu tenho aqui minha tabela de locações, que estava sendo usada, e tenho aqui também a minha tabela de detalhes. Analisando aqui a minha tabela de locações, vocês vão observar o seguinte. O meu campo telefone, que está aqui, ele depende de quem? O telefone depende de quem? Ele depende da locação ou depende do cliente? O número de telefone depende do cliente. Ou seja, eu tenho aqui uma inconsistência de acordo com a terceira forma normal, que diz que todos os campos da minha tabela devem depender do meu campo-chave. O campo-chave da tabela de locação é o código da locação. Nesse caso, o meu campo telefone ele não depende da locação, ele depende do meu cliente. Da mesma maneira, eu tenho aqui o meu campo saldo do cliente, que também depende do cliente, é um saldo do cliente e não da locação. Para que eu possa solucionar esse problema de todas as informações dependerem do meu campo chave, eu vou dividir a minha tabela locações nas duas tabelas aqui abaixo. Então, eu dividi a minha tabela locações novamente em uma tabela com o nome de locações e outra tabela com o nome de clientes. A tabela de clientes, ela vai armazenar os campos referentes aos clientes da minha locadora. Então, eu tenho aqui o campo nome, eu tenho aqui o campo telefone e o saldo. Tudo isso é referente aos meus clientes. Enquanto a minha tabela de locações, ela ficou armazenando o código da minha locação, o nome do meu cliente que fez essa locação e a forma de pagamento. Então, são informações referentes à minha locação. Então, essas duas tabelas, locações e clientes, estão na terceira forma normal. A tabela detalhes, que também está aqui no meu slide, ela pode dizer que ela já estava na terceira forma normal. Por quê? Porque eu tenho aqui uma chave composta, uma chave primária composta, que é o código da locação e o nome do filme que está sendo locado. E eu tenho aqui o gênero do filme, e o gênero depende de quê? Ele depende da chave composta. Então, essa tabela detalhes, ela já se encontra na terceira forma normal. Então, ficarei com a tabela locações, a tabela clientes e a tabela de detalhes. A quarta e a quinta forma normal, elas são bastante simples e elas consistem em separar em novas tabelas valores que ainda estejam redundantes em uma mesma coluna. Então, separar em novas tabelas valores redundantes. Para ficar mais fácil, vamos novamente exemplificar aqui através das minhas tabelas. Eu tenho aqui minha tabela de clientes e nessa tabela de clientes foi criado um campo a mais que não existia, esse campo código, que é um campo-chave da minha tabela de clientes. Então, o código do meu cliente,
ele vai ser utilizado agora como chave estrangeira da minha tabela de locações. Vocês podem ver aqui anteriormente que eu tinha na minha tabela de locações o nome do meu cliente. Agora eu não vou ter mais, eu vou ter o código do meu cliente. Dessa maneira, quando eu, por acaso, alterar, se eu tivesse digitado o nome do meu cliente errado, ou alterasse algum dos dados do meu cliente, automaticamente, quando eu alterasse na minha tabela de clientes, automaticamente essa alteração seria replicada na minha tabela de locações. Então, eu fiz uma alteração tanto na tabela de clientes quanto na tabela de locações. Armazeno na minha tabela de locações agora o código do cliente e não o nome dele. Uma outra informação que era redundante nas minhas tabelas era em relação à minha tabela detalhes. Na minha tabela detalhes, vamos voltar aqui ao slide anterior. Sempre que eu alugasse um filme, assim como eu aluguei aqui 2 vezes, 2 clientes diferentes alugaram esse filme, até que a sorte nos separe 2. A informação apareceria várias vezes aqui na minha tabela de detalhes. Então, uma informação que está redundante. Nessa minha nova configuração, eu não tenho mais essa redundância. Porque ao invés de armazenar, como eu armazenava aqui na minha tabela anterior, eu armazenava o nome do filme, a minha tabela de detalhes foi também dividida. Então agora eu tenho a minha tabela de detalhes dividida em uma tabela de filmes, onde cada filme tem armazenado o seu código que foi criado, o nome do filme e o gênero do filme. E eu tenho aqui a minha tabela de detalhes que ela vai armazenar simplesmente o código da locação e vai armazenar o código do filme alugado. Interessante destacar que eu tinha no início do meu processo de normalização uma grande tabela. E após a execução das minhas 5 formas normais, eu tenho 4 tabelas que são bem menores que a minha tabela inicial. Nesse momento aqui eu já posso dizer que o meu banco de dados está normalizado. Nesses primeiros bancos que vocês trabalharem, talvez possam encontrar um pouco de dificuldade em normalizar o banco antes de implementá-lo. Mas aconselho vocês a darem uma atenção ao processo de normalização, porque lá na frente vocês vão estar evitando que vocês tenham um problema maior lá na frente. Muito melhor você gastar um tempo e projetar um banco de dados otimizado que você começar um banco de dados errado e lá na frente ter todo um trabalho para corrigir esse problema. Então, fecho essa videoaula de normalização nesse ponto. Espero que esse assunto seja útil para vocês. Vocês possam dar uma atenção especial a esse assunto. E fico à disposição para tirar dúvidas caso existam. Muito obrigado.